Então vamos lá, para mim criar um banco de dados aqui de forma fácil, é só vir aqui nessa área dos esquemas, botão direito, Create Schema, né? Ele vai criar aqui então o banco de dados. Aqui você dá o nome do banco de dados que você quiser, no caso a gente tinha colocado por outro vendas, vou colocar dessa mesma forma, vou clicar em Apply, vou clicar aqui novamente em Apply, deixando aí as opções padrão, ok, e clicar em Finish. O meu banco de dados vendas então ó, já está criado aqui, se eu não aparecer, dá um botão direito e um Refresh, que ele vai então atualizar. Claro que ele não tem nenhuma tabela, tá joia? O Hibernate vai fazer isso aí para a gente, mas eu já tenho então o banco de dados criado. Então aqui ele tem que apontar certinho para o nome desse banco de dados, de acordo com o que eu coloquei lá. O usuário não é SA, né? O usuário é root. Aqui mesmo ele mostra, se você clicar na casinha, você consegue verificar o usuário root. E a senha padrão, né, que nós estamos utilizando aqui, no caso é 123456. Esse SA é para SQL, então ele funciona também para SQL, não só para MySQL, né? E aí ele já deixa padrão o usuário SA, que seria o usuário root do SQL. Aqui abaixo ele vai ter então as configurações do pool, tá joia? Que seria aí as prioridades para conexão JDBC. Posso colocar aqui, ó, conexão, né, JDBC. JDBC MySQL. Então, perfeito. Vou deixar padrão as configurações aqui, né, do MySQL. E aqui abaixo, nós já precisamos começar então a alterar. Ele tem o dialect, né? Nós vamos entender um pouquinho dele ali na documentação. Para inserir então esse dialeto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu Hibernate novamente. Vamos até fazer aqui da seguinte forma, né? Ele tem as localizações, para você não precisar, se você tiver só com o Firefox, pode vir aqui ó, no 341 SQL Dialects. E aí você vai procurar o seguinte, aqui dentro do 341 você vai ter as informações aí, né, dos dialetos. O que eu preciso são dos que são voltados para MySQL, então eu tenho aqui ó, 1, 2 com InnoDB, que é o que eu vou utilizar, 3, 4, 5. Vamos utilizar esse aqui, ó, que é o mais completo, que é o InnoDB Dialects. Copia então essa linha, Ctrl C, volta aí no seu projeto e cola aqui o dialeto. Perfeito. Vamos então, opa, acho que eu colei aqui, pegando o parâmetro errado. Ctrl V, agora sim. Vamos utilizar então ele. Aqui vai ser o SQL Dialeto, essa parte de baixo aqui vai ser o gerenciamento, né, padrão aí da seção. Então posso colocar aqui ó, gerenciamento da seção MySQL, beleza. Essa parte de baixo aqui ele desabilita o cache. Nós não vamos precisar de cache por enquanto, porque nós vamos o nosso sistema não tem um fluxo, vamos dizer, tão grande para ficar limpando o cache, mas é interessante você manter essa informação aqui, né, para que ele vá desabilitando aí toda vez o cache. Aqui nós vamos utilizar os comandos SQL, então aqui ele exibe esses comandos SQL inseridos, então vou colocar aqui, ó, exibe os comandos SQL, isso aqui é só para facilitar para vocês entenderem cada uma das linhas. A maioria nós não mexemos. Aqui abaixo seria então onde ele faz a atualização e criação das tabelas. Então vou colocar aqui, ó, criação das tabelas, beleza. E aí nós vamos então depois trabalhar essa criação. Não preciso do mapa aqui como resource, nós vamos trabalhar ele também de outra forma futuramente. Esse é um arquivo, vou dar um duplo clique aqui para vocês verem, o arquivo então da configuração aí do Hibernate. Então nós colamos e fizemos aí algumas modificações, né, dentro desse arquivo, de acordo com que fique voltado aí diretamente para as nossas propriedades. O que nós vamos precisar fazer agora é o seguinte, uma vez então tendo informado aí o caminho do banco de dados, usuário, senha, né, e tendo criado já o banco de dados, eu preciso de ter as minhas tabelas. Nós vamos então, a partir da próxima aula, retomar esse Hibernate, né, e continuar então com a parte das tabelas.